bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Danilo Gentili, humorista e apresentador. Seja muito bem-vindo, Danilo. Legal, eu que agradeço aí o convite da gente estar conversando de novo. Nossa primeira conversa lá foi legal, rendeu, né? Bastante gente ouviu e tal. Rendeu muito, tanto nas redes sociais quanto nos comentários do YouTube. Danilo, na semana passada foi a estreia da série Politicamente Incorreto no canal Fox. E naquele primeiro podcast que nós gravamos, você já havia mencionado que tinha um projeto na cabeça para ser veiculado exatamente nesse período pré-eleitoral, né? Isso. Essa semana foi exibido o segundo episódio dessa série. Então eu queria começar essa entrevista perguntando qual é o propósito da série, qual é o objetivo, qual é o espírito, quando você pensou em fazer esse programa, enfim, o que te motivou? A série, Bruno, ela é feita para entreter, né? Sou comediante, não sou colunista de jornal, eu não sou político, eu não sou douto no assunto. Então, a primeira ideia é fazer uma série que divirta as pessoas, né? Que é o meu ofício e tal. A política a gente usou de pano de fundo porque é época de eleição, poderia ser uma coisa atrativa e legal. A série foi muito bem de audiência aí, essa semana teve o segundo episódio e a gente aumentou em 112% a audiência do FX. E eu recebi um memorando da Fox que diz que da história do canal FX no Brasil, a nossa série foi a que teve mais audiência. A gente ficou 42% acima do que tinha sido a maior audiência até então, que foi Spartacus e tal. Então, fantástico, hein? O resultado excelente, né? O resultado muito bom. A série, ela trata de um político comum, que é aquele típico político brasileiro, né, que talvez seja esse um dos maiores problemas aqui do Brasil, que é o cara que não tem ideologia nenhuma. Então ele, ora, se alia à agenda política do partido X, ora do partido Y, sempre visando o próprio interesse, né. Às vezes ele é alvo do partido A, às vezes ele é aliado do partido A. Então é essa confusão ideológica, que é a política nacional, que está encarnada ali na pessoa do Atílio Pereira. Se você for ver aí, é uma confusão que acontece aqui, né, cara? Tem o Collor, que foi o último presidente de direita, que todo mundo diz que era de direita, né? O que ele fez? Praticamente estatizou a poupança de todo mundo. Então, o cenário político brasileiro é muito confuso. E eu acho que é por isso que eles têm a supremacia do discurso político, porque a única coisa que não é confusa aqui é a esquerda. Eles são bem organizadinhos ali no cenário político, né? Bom, o personagem principal da série que você protagoniza é o Atílio Pereira, que é um deputado federal, que se move ali nos bastidores da política de acordo com os melhores benefícios que ele alcançar, né? Tipo um Exu de macumba, né? Quem der mais, leva. Perfeita analogia, uma chuva de macumba. Quem vier... Você vem aqui e me dá farofa pra eu matar alguém. Mas aí vem o outro, me dá farofa com frango pra eu fazer o bem pra alguém. Vem o outro, dá farofa com frango com pinga pra eu matar. Então, quem der mais, leva, entendeu? Eu posso fazer o bem, posso fazer o mal. É perfeita analogia, cara. Agora, como é que foi o processo de criação desse personagem? No fundo, o que você queria mostrar com esse personagem? Você deu algumas características dele. Ele mistura, eu via os dois episódios, ele mistura uma parte que é ingênua, mas ao mesmo tempo tem uma alma corrupta. Enfim, como é que foi o processo de criação? A gente quis fazer o Exu de macumba mesmo que você falou, o político medíocre brasileiro, que é aquele cara que tá lá em Santo André, ou tá lá em Paulínia, ou tá lá no Espírito Santo, ou tá lá no interior do Nordeste, é aquele cara que quer ser deputado. Mas por que ele quer ser deputado? Sei lá, porque não trabalha, porque ganha bem, não precisa fazer nada, porque ele acha que dá status. Então, eu tenho a temporada imaginada em uma escalada desse personagem. Então, a gente conhece ele aí na primeira temporada como essa pessoa que você disse. É uma pessoa aparentemente ingênua, é isso que ele é, um idiota, um bobo, mas conforme a coisa vai acontecendo, ele vai recebendo o treinamento de uma marqueteira, que a gente diz até aí que já levou terrorista a Prêmio Nobel da Paz, e
E a gente vê isso, né, aí no mundo acontecer. Então, a ideia é ver o treinamento desse político medíocre. Ele é treinado na arte do politicamente correto, né? Porque esse discurso hoje é popular aqui. Então, a gente vai ter ele na primeira temporada, uma pessoa idiota, ingênua, desse jeito que a gente vê. E eu acho que conforme ele vai pegando a malícia do negócio, ele vai ficando menos idiota. Na verdade, conforme ele vai adotando uma ideologia política para ele vai ficando menos idiota e mais psicopata. E aí a gente vê, às vezes é melhor estar na mão de um político idiota do que na mão de um político ideólogo, né? Porque esse é psicopata mesmo. Quantos episódios terão a primeira temporada? A primeira temporada tem 8 episódios. Tá. E me diz uma coisa, ao criar o personagem, a série, enfim, montar o roteiro, qual é o público que você e os roteiristas envolvidos tinham na cabeça para, enfim, criar a história, criar esse tipo de personagem? Uhum. Qual é o público que vocês estavam pensando ao montar a série? Eu acredito que um público muito interessante pra gente é aquele público, a molecada da quinta série, da sexta série. É o mesmo público que acaba, o mesmo público que tá consumindo essa besteira que a gente tá fazendo, também tá consumindo a besteira que às vezes o professor de sociologia tá ensinando pra ele na quinta série. Então a gente tá atrás desse público. Talvez pessoas mais estudadas, mais doutas, que queiram ver uma série discutindo coisas, bastidores da política, talvez seja melhor assistir House of Cards. O nosso é bobeira mesmo, sabe? Mas a gente dá uma ou outra ali. Você vê ali que no episódio 2 o líder do movimento negro era o Fritz, né? Um cara branco de 2 metros de altura. Então a gente tenta abordar esses outros assuntos aí, novos assuntos da política nacional. Porque até então o político nacional era aquele ladrão, né? Era o clichê, aquele ladrão corrupto, que o Atílio começa sendo isso. Mas eu acho que ele vai aprender, no decorrer da série, que talvez ele, por exemplo, ter uma minoria para chamar só dele, né? Pode dar mais poder a ele do que dinheiro, quem sabe. Então, com o decorrer da série, a gente vai aprendendo isso. Essa observação que você fez é interessante, Danilo, porque a abordagem que vocês decidiram fazer para atender esse público que você mencionou, um público mais jovem, que está na quinta ou sexta série, mas isso também atende um público mais adulto que não está acostumado a esse jogo de poder, enfim, não acompanha, enfim, por outras razões. Eu tenho uma experiência interessante. Uma vez eu estava dando aula para uma turma, na cadeira de ciência política, e eu passei o primeiro episódio do House of Cards, o primeiro episódio da primeira temporada. E uma parte dos alunos não entendeu a história, né? Quer dizer, não conseguiu pegar o ritmo e os diálogos, a forma como aqueles políticos do House of Cards lidavam com o poder, como eles se moviam nos bastidores da política para atingir os objetivos, né? Exatamente. Então, se você pegar ali, eu vi que muita gente que gostou da série, molecada, gostou. Por exemplo, a tia da protagonista lá da série, a mãe da menina que faz a minha esposa na série, na minha namorada na série, elogiaram muito a série, disseram que se divertiram, adoraram. Então eu vejo aí que as pessoas que não tem, igual você disse, não tem tanta referência, que quer ver para se divertir, ela vê, se diverte e acaba vendo uma outra coisinha ali a mais, porque conforme eu disse até então, o clichê do político brasileiro, do humor, é aquele cara que é corrupto, que é ladrão, né? Falta falar desse novo clichê de político brasileiro que não foi explorado no humor ainda, que é aquele clichê de político que vem com um discurso politicamente correto para ganhar popularidade, que tá doido para encontrar uma minoria para chamar só de sua, porque entende que isso dá poder de barganha para ele, essas políticas, comprar povo com bolsa, isso, bolsa aquilo, é um clichê de político que não foi muito explorado aqui. Eu, particularmente, imagino que na escalada do Atílio Pereira, se tiver uma segunda, uma terceira temporada, a gente vai poder ver ele menos idiota, quem sabe mais psicopata, quando percebe que essas coisas podem ser boas para ele. E aí, esse público aí que é mais simples, que você citou, pode estar pegando uma outra coisinha ali também para pensar sobre o assunto.
Quer dizer, a ideia é que a série vá crescendo e vá, enfim, estabelecendo uma relação aí com esse público, e esse público vai percebendo ao longo do tempo essas nuances mais profundas, digamos assim. Exato. Da minha parte, eu gostaria que fosse por aí, sim. Porque ele começa como um idiota, né? Retomando aqui, repetindo o que eu já falei, ele começa como aquele político que tá lá no horário eleitoral: oi, eu sou o Zé do Açougue, vote em mim. Ele é praticamente esse político medíocre. E depois que tá lá dentro, ele começa a ver que se ele quiser ter carreira política mesmo, não basta ser o Zé do Açougue, ele tem que começar a fazer o jogo. Então a primeira temporada ela tá bem simplória, mas eu acredito que dá pra evoluir o personagem conforme o negócio vai crescendo. Tendo 2, 3 temporadas, a ideia é essa. Tá, e como é que tem sido a reação? Você citou algumas reações positivas. Como é que tem sido a reação nas redes sociais, no Twitter, que você usa muito? Tanto as positivas quanto as negativas, Danilo. A crítica não gostou muito, pelo que você pode ler as críticas aí, não gostaram, mas até aí, cara, tudo que eu faço o pessoal já assiste pra meter o pau. Não tem, não tem jeito. Surpreendo quando alguém elogia, né? Agora, o público, porque o que acontece? Eu não assisto a série... eu não me baseio na opinião quando eu vejo as pessoas colocando @ no meu nome quando vai comentar no Twitter, porque eu parto do princípio que a maioria das pessoas que vai comentar com @ Danilo Gentili é porque tá puxando o saco, ou porque é fanboy, ou porque quer que eu leia o elogio e tal. Então eu sempre vou ali e pesquiso quem fala sem @, porque é geralmente o cara que fala e não quer que eu leia, ou que nem me segue, ou seja, uma opinião um pouco mais neutra ali. E tem sido grande a satisfação das pessoas que têm assistido. Se você pegar ali na hora que está passando a série, os episódios inéditos passam segunda-feira, 8h30 da noite no FX, você vai lá e digita Danilo Gentili, você vai ver que 90% das pessoas têm gostado, têm repetido as piadas. Um menino me mandou ali na internet que a irmã dele, de 8 anos, está repetindo que com Atílio Pereira, o jovem não bebe, não fuma, não cheira, que é um dos bordão dele. Então isso é legal, ver que o público, para que a gente fez a série, gostou. Isso é muito bom. Tá, você mencionou no início da resposta o aluno ali da 5ª série, que é vítima aí desses militantes disfarçados de professores. Você também teve algum feedback desse tipo de público mais novo, que tem esse professor que no fundo é um doutrinador na sala de aula, não? Total, cara. O meu público que assiste as minhas coisas, que compra o meu livro, que não é à toa que eu escrevi Como se tornar o pior aluno da escola, porque às vezes alguém já disse, que eu não me lembro quem, mas já disse que quando uma lei é ruim, você tem o dever de desobedecê-la, né? Então com certeza essas pessoas, essa molecada tá assistindo, tá gostando, e vou dizer que a maior parte das pessoas que gostam é exatamente essa molecada. Bom, saindo do seu programa e indo para um show que você fez em 2010, que o título era o mesmo, né? Politicamente Incorreto. Isso. O show que foi, inclusive, gravado em DVD. Você acha, Danilo, que ser politicamente incorreto hoje é mais necessário do que foi 4 anos atrás, quando você gravou esse DVD, não? É cada dia mais necessário, porque a patrulha está cada vez mais ostensiva e mais autoritária. Quando eu gravei esse DVD Politicamente Incorreto, falando sobre que na verdade foi um show que eu transmiti ao vivo na véspera da eleição presidencial de 2010. Aliás, eu pretendia repetir o show, fazer um show novo esse ano, mas, cara, eu tô tão enojado que eu sentava para escrever as piadas, eu só xingava. Não ia ser um show de humor, ia ser um show de xingamento, cara, de verdade. Dizem que para fazer humor você tem que se afastar um pouco do assunto, não é? Eu não tô afastado, porque eu sentei para falar dos candidatos, dos escândalos e só consegui xingar. Não consegui fazer uma piada, cara. Mas esse ano tá difícil, hein? Tá completamente enojador. Mas respondendo a sua pergunta, a patrulha do Politicamente Correto nunca teve tão ostensiva. Ela nunca teve tanta certeza que a ideologia dela tá dominante e que por isso eles estão cada vez mais folgados mesmo, cara. Cada vez mais eles estão levando as pessoas para linchar em praça pública, estão cada vez mais convocando a população, dando pedra na mão das pessoas. Só que eles ainda não ganharam a opinião pública, embora eles tentem a todo custo se transvestir de opinião pública. Eu vou te dar um exemplo aí, cara. O que acontece? De como eles agem, né?
você pegar dos anos, a gente já sabe disso aí, dos anos 60 para cá, o marxismo cultural é a ideologia dominante, porque aqueles caras que lá na faculdade, nos anos 60, foram doutrinados no marxismo cultural, hoje eles têm posse dos distintivos e dos megafones, não é? 80% das pessoas que têm posse disso estão discursando e militando pelo politicamente correto. E não é à toa, cara, que quando você destoa de qualquer item da cartilha deles, eles fazem escarcéu, eles não aceitam nenhum tipo de contestação. Essa semana aí, por exemplo, eu abri o programa na segunda-feira, o entrevistado foi o Fatioli, eu abri aquele programa falando que o Haddad mandou instalar uma ciclovia no meu palco. Então eu estava tentando apresentar o programa e toda hora passava ciclista lá. Eu comecei o programa com ciclista, tava entrevistando o cara e o ciclista passava e mandava eu parar de fazer aquela pergunta e fazer pergunta com consciência social. E aí ficou o programa inteiro porque eu brinquei com o Haddad e obrigou a fazer uma ciclovia no palco. Cara, se você pegar os comentários desse vídeo, 80% das pessoas estão rindo, estão entendendo que é piada, tem mais 10% ali achando que a ciclovia é ruim, e tem uns 5% de militante político que foi lá falar que o vídeo deve sair do ar, falar que eu sou um crápula porque eu zoei a sacrossanta ciclovia do Haddad. Ok. Qual é a notícia que sai no jornal, na capa do UOL? A seguinte: internautas estão revoltados com Danilo Gentili, desaprovam a piada. Aí você vai ver o que o jornalista fez. Ele pensou 5 comentários dos escassos comentários que estavam putos comigo, colocou no meio da matéria e deu a manchete que são os internautas que estão me odiando. Aí você vai ler a própria notícia, os próprios internautas estão lá xingando o jornalista, falando que não tem nada a ver. Mas eles sabem que funciona da seguinte forma: o brasileiro, principalmente na internet, só lê a manchete, nem para ler direito a notícia, muito menos o negócio. E dessa forma eles vão fazendo aquilo que o propagandista do Hitler falou, vão propagando mentiras até que virem verdade. Então o patrulhamento é cada dia mais ostensivo, está cada dia mais folgado, está cada dia mais fazendo isso através, inclusive, de veículos que gozam da fé pública, né? Que são os jornais, porque é diferente um Brasil 267, sei lá, o Diário do Centro do Mundo, que é pago com dinheiro do PT, que é pago com dinheiro público para defender o partido e para demonizar os desafetos, né? As vozes destoantes do socialismo. Aqui não, aqui os caras já são infiltrados no UOL, na Folha, e milita mesmo, e os caras não suportam uma voz distoante sequer. Se você, veja bem, hoje você conta no dedo da mão quem é politicamente incorreto na mídia, que politicamente incorreto nada mais é do que aquele cara cuja opinião dele não se dobrou à correção política que tentam implementar de qualquer maneira, sob pressão, inclusive, de te acuar num canto e te acusar de ser tudo que existe de ruim na alma humana, racista, homofóbico, ou sei lá mais o que você imaginar. Então você conta na mão hoje os indivíduos que têm a voz distoante, e mesmo esses indivíduos eles não toleram, eles precisam acabar com a reputação dessa pessoa, né? Eu tenho a impressão que eu sou uma delas, de tanto que pegam no meu pé com essa história. Agora, você acha que essa reação violenta ela também não se dá em virtude de que hoje há, como você mesmo citou, vozes que não seguem essa maioria? Porque se não houvesse um incômodo dessa militância mais raivosa, era sinal de que não havia quem incomodasse, né? Eu acho que isso conta muito, né? Tem também aquele sentimento de autoritarismo que é tão peculiar desse pessoal, desses seguidores, que aliás a ideologia deles já é autoritarista por essência, né? Então eles não suportam um indivíduo. Não sou um partido político, não sou o líder de um grupo, não sou um político, eu sou um indivíduo normal que de vez em quando vai lá e faz uma piada com a ciclovia. Eu sou um indivíduo normal que vai lá e faz piada com
o marxismo cultural e com qualquer item da cartilha deles, e nem isso eles toleram. Agora, incomoda muito sim, porque eu sou um indivíduo que faz isso e que tem muitas pessoas que me seguem. Você vê, hoje eu sou o comediante brasileiro que mais tem seguidor no Facebook, são 10 milhões de pessoas que me seguem. Você vê quanto tem a Presidência da República, quantos leitores tem os blogs pagos com dinheiro público pelo PT para defender o PT e o socialismo, que é o Brasil 247, que é o Diário do Centro do Mundo, que é a Carta Capital. Quer dizer, eu tenho muito só no meu Facebook, eu atinjo milhares de pessoas a mais do que qualquer um desses veículos. Então é claro que eles precisam me derrubar, eles precisam inventar mentira e ficar até derrubar o cara. Ou como diria, Wilson simonalizar, né? O artista. Eles precisam fazer isso. Agora, além do momento hoje tá mais complicado do que em 2010, como você mencionou, Danilo, também, por outro lado, quer dizer, você tem mais pessoas com essa dimensão pública como você tem, e há muito mais gente também que não é, enfim, são anônimos, pessoas que têm acompanhado o seu trabalho e de outras pessoas, que têm reagido também de forma muito corajosa e brava, né? Isso também mudou, né? Sem dúvida alguma, cara. Se você pegar o debate na própria internet, o debate político aí 5 anos atrás, então vamos falar de 2010, já que você citou, ele era completamente descompensado. Hoje, você vê que espontaneamente as pessoas já estão acordando. Então, voltando no exemplo que eu citei, que o jornalista do UOL vai e dá uma manchete que as pessoas estão revoltadas comigo, que as pessoas estão me xingando, que as pessoas me odeiam, aí você vai lá na própria matéria do cara e as pessoas, por livre e espontânea vontade, estão me defendendo e dizendo que eu só fiz uma piada com a ciclovia e que eles nem gostam de ciclovia, entendeu? Aí você vê que é exatamente isso. O que acontece também é que a maioria desses blogs aí que eu citei, que são pagos com dinheiro que você vai lá, nesses blogs, você sabe muito bem, só tem banner da Petrobras, é só estatal que com o nosso dinheiro patrocina, é o nosso dinheiro indiretamente que patrocina esses blogs defensores do governo, defensores da ideologia da situação e tudo mais, mas geralmente é só idiota útil ou militante que dá credibilidade também para esses blogs, né? Agora eu sou uma pessoa normal, sou uma pessoa comum, a minha opinião não é de um militante político, a minha opinião é de uma pessoa comum que está se sentindo sufocada, oprimida pelo governo. Então as pessoas se identificam mais comigo, acredito eu, do que com um blog de um militante político. Bom, na semana passada você fez uma entrevista com a candidata a presidente, a Luciana Genro, que acabou dando uma enorme repercussão aí por alguns trechos da entrevista que foram depois circulados. E depois, diante da ameaça feita pela própria candidata de ajuizar uma ação contra você por conta de uma montagem que foi feita, que você compartilhou, mas que não foi feita por você, né? Então, conta como é que foi essa história, Danilo, e como é que você tem acompanhado o desdobramento disso aí? A respeito da montagem, da entrevista... Primeiro vamos falar da entrevista, né? Teve uma parte da entrevista que você questionou ela a respeito da ideologia socialista e ela te mandou estudar, né? E aí isso foi alvo de várias piadas e tal, inclusive teve o pessoal da Universidade de Brasília que gravou um vídeo que você certamente deve ter visto. Então fala primeiro sobre esse tópico da entrevista. Ok. Bom, quem assistir a entrevista está disponível no YouTube, você vai ver que a entrevista não teve nada demais. Se você pegar o meu modo de entrevistar, isso foi numa segunda. Naquela mesma semana lá, eu entrevistei uma repentista do Nordeste, mocinha de Passira, que ela me tirou do início ao fim da entrevista. Mas acontece que nitidamente existiu um esforço de uma militância virtual para transformar focinho de porco em tomada. Se você pegar ali a entrevista que eu fiz com a Luciana Genro, era uma entrevista completamente normal, não? Eu fui educado
a entrevista inteira, ela também foi, se você vê ali, foi uma entrevista completamente normal, eu falo uma coisa, ela responde, eu questiono o socialismo, ela manda eu estudar e depois eu faço piada. Quando isso veio para a internet, você vê claramente que a militância virtual forçou ali que o que estava acontecendo não era uma entrevista, mas era um debate, e que eu perdi o debate. Por que eu perdi o debate? Porque ela mandou eu estudar. Ah, porra! E aí virou esse negócio, e aí você vê que a militância política dela, organizada, a maioria das pessoas que vinham forçar essa barra no meu Facebook, no Twitter e por aí, eram pessoas, inclusive, com a legendinha vote Luciana Genro ali do PSOL. Se você pegar também os veículos que me xingaram, que me odiaram porque eu fiz uma piada com ela no final da entrevista e que disseram que ela me humilhou porque ela mandou estudar, Carta Capital, Brasil 247, que mais? É o Diário do Centro do Mundo. Então você vê ali, as pessoas que me defenderam, que disseram que ela tem que estudar, você vê que já não eram militantes, são as pessoas que espontaneamente fizeram isso, que foi alunos universitários da Universidade de Brasília, tem outras, se você for no Facebook agora, você vai encontrar muitas outras pessoas que estão contra esse vai estudar dela, e a favor tá só o blog socialista e twitteiro. Mas de qualquer forma, quando ela disse esse negócio de vai estudar, eu realmente não tenho que. Realmente não existe resposta para isso, cara. Porque você chega e fala um fato. Olha, o socialismo, a ideologia socialista, em nome dessa ideologia, mataram 80 milhões de pessoas, para não dizer 100, né? Que tem dados até que dizem que foi mais. A pessoa fala, horas não é assim, vai estudar. Eu não tenho que responder. É igual chegar para você e falar, Bruno, o céu é azul. Aí você fala, não é, vai estudar. Tá bom? É igual chegar e falar, Bruno, Hitler matou os judeus. Aí você vai falar, não, vai estudar. Tá bom? Eu não tenho que responder, cara. Eu cito um fato histórico, você manda eu estudar. E de qualquer forma, eu acredito que a coisa mais positiva que isso trouxe, foi que o debate foi aberto, não é? Foi falado, se você prestar atenção, toda a revolta da Carta Capital que me fuzilou, você chegou a ler o que eles escreveram de mim? Sim. Ele começa xingando, termina xingando e não explica por quê. É só isso. Eu com meu dinheiro, você com seu dinheiro pagou a Carta Capital para me xingar, porque é a gente que paga eles lá, né, através das estatais do PT e tal. Então, se você pegar a coisa mais positiva que isso trouxe, foi o debate. Porque um tabu foi quebrado na TV aberta brasileira. Há 20, há 30 anos, ninguém diz que o socialismo é uma ideologia que matou milhares de pessoas. Há 20, 30 anos, no mínimo, você tem que aceitar o socialismo sem questionar. Nunca, quando que uma TV aberta brasileira vai questionar o sacrossanto socialismo como ele é tido no Brasil? Nós fizemos isso, e eu acredito que foi porque o Roger perguntou, perguntamos, entendeu? Não houve houve perguntamos como você se sente apoiando uma ideologia que é responsável pela morte de milhões de pessoas. Perguntas foram feitas, e os caras fizeram escarcéu, começaram a soltar os pitbull para pegar as pessoas, porque perguntas foram feitas. E aí inventaram que teve um perdedor, que no caso fui eu, foi o Roger, foi o Bacalhau, porque fizemos a pergunta. Então você vê como esse assunto está sob extrema vigilância, como as pessoas são organizadas para manter o tabu sobre esse assunto, não é? Então eles fazem um escândalo para que futuramente ninguém pergunte de novo um negócio desse. E ela ainda botou a culpa no camarada Stalin, né? Exato. Foi tudo culpa do Stalin. Se você chegasse lá pro Stalin, o que você tá fazendo? O que ele ia te responder? Comunismo. eu queria saber se o Stalin também estava no comando do Camboja, da China, enfim, todos os outros lugares. Chega lá pro Mao, o que você tá fazendo, Mao? Ele responde, comunismo. Stalin, o que você tá fazendo? Comunismo. Pol Pot, o que você tá fazendo? Comunismo. Fidel Castro, o que você tá fazendo? Comunismo. Aí a hora que deu merda,
que ele fez? Aí elas falam assim, não foi comunismo, que isso? Não foi. Foi stalinismo. Foi stalinismo. Então não é nazismo, é hitlerinismo também. Vai ver, o nazismo pode ser bom, mas Hitler foi lá e deturpou o nazismo, não é isso? Agora, tem bastante falsidade aí também, cara, que você vê que eu, infelizmente, não conhecia essa imagem, senão eu teria citado na hora da entrevista. Eu só vi depois porque me mandaram na internet. Quando eu questionei ali sobre o autoritarismo do Fidel Castro em Cuba, que estava no meio da pergunta, ela disse que não apoia esse tipo de coisa. Aí você vê foto dela em Cuba fazendo o sinal do comunismo em frente ao Che Guevara. Você vê discursos dela apoiando. Eu não conhecia essa foto, senão poderia até ter dito. Mas, de qualquer forma... Mas foi por causa da sua entrevista, essas informações e essas imagens apareceram, né? Então tá todo mundo vendo. Né? É exatamente esse o maior mérito que eu acredito ter acontecido na entrevista. Porque não era um debate. Eu não chamei ela para debater o que é certo, o que é errado. Foi uma entrevista. E as perguntas foram feitas, e ela respondeu, e você vai na internet, o debate está aberto. E tem muita gente, exatamente como você disse, que, mas como ela disse que o Freixo não apoiou o Black Bloc, se tem aqui o vídeo do Freixo apoiando o Black Bloc, como ela disse que não apoia a ditadura, que não apoia o castrismo, né? Não é socialismo, é castrismo agora. Depois que assassina todo mundo, mas como ela disse que não... Se ela está aqui em Cuba apoiando, dizendo que adora isso tudo. Então, o maior mérito disso para mim foi o debate aberto. E é o que eles mais odeiam. Por isso que passaram, estão há 2 semanas me crucificando, me xingando, dizendo que eu perdi o debate, que era uma entrevista. O debate é pós-entrevista, né? Aliás, uma informação interessante, Danilo, que eu queria que você falasse, é que você só convidou a Luciana Genro para o seu programa porque a legislação eleitoral te obriga, né? Se você quiser entrevistar um candidato à presidência, você é obrigado a entrevistar todos, não é isso? Sem dúvida alguma, e ela vai um pouco além disso. Então, o que acontece? A legislação eleitoral, ela obriga, se você quiser entrevistar um, tem que convidar todos e aceitar todos que aceitarem o convite. Além disso, diz que eu não posso editar. Então eu tenho que entrevistar em 20 minutos todos de forma igual. Né? Não posso pegar os temas que renderam mais. Eu não posso entrevistar 50 minutos para pegar os melhores 20. Eu tenho que fazer conforme manda a lei. E também não posso ficar questionando muito, Bruno. Porque se o candidato sai de lá dizendo que eu estava militando, então vai lá, sei lá, vai o Aécio Neves e eu pergunto sobre Aécio, você não está com medo do MST, porque por ser massa de manobra do PT, e ele já disse que se o PT não ganhar, ele vai transformar tudo no inferno como ST. Você não está... Eu não posso fazer uma pergunta desse tipo para o Aécio, porque o PT pode dizer que estou fazendo campanha para o Aécio ou vice-versa. Você entende que, no final das contas, se eu seguir a risca o que o TSE pede, eu não sou entrevistador. Eu sou um agente de propaganda eleitoral do candidato. Onde eu sou um cara que eu tenho que ir lá, perguntar sobre o plano de governo do candidato. O candidato tem que falar do plano de governo dele, ou seja, fazer a propaganda dele, porque eles não vão falar os contras, só vão falar os pró. E é isso aí. Então é intimidador também. E o programa de humor vira um programa de mau humor, né? O programa de humor vira um programa de mau humor. E aí, quando eu arrisco fazer uma piadinha ali, eu tomo pedrada. Porque o que acontece? Você pegar a Luciana Genro ali, na própria hora que ela não sei o que. Eu tava fazendo uma piada. Né? Eu tava pegando o clichê do comunismo, fazendo uma piada. Falando que, socialista é fuzilado. Ou então, no final, quando eu disse que ela era uma piada. E fui muito criticado por isso. Por quê? Porque eu não tive respeito com a candidata. Quer dizer, você tem que respeitar. A pessoa nem foi eleita e já está autoritária. A lei já mima a pessoa. Ela nem foi eleita ainda, eu tenho que respeitar como se fosse alguém acima do bem e do mal. Então, o Estado é muito opressor, ainda mais quando se trata do negócio. Agora, também é muito incoerente, né, Bruno? Porque se você pegar a mesma lei, o mesmo TSE, que diz que eu tenho que entrevistar todos os candidatos 20 minutos sem edição, permite que um candidato tenha 30 segundos no horário político gratuito e o outro tenha 11 minutos. Quer dizer, o TSE está preocupado com a igualdade até a página 2, né?
Porque parece que é uma coisa sindicalista do tipo, esses daqui são meus protegidos, e como eles se... Aí depois eles se viram entre eles lá, né? Mas é muito invasivo tudo isso. Vem cá, que pé que deu aquela confusão e ameaça de processo da candidata Luciana Genro por conta de uma montagem que ela parecia uma montagem em forma aí de fotonovela, em que você fazia uma pergunta, ela respondia, e embaixo tinha você também fazendo a pergunta, só que o Hitler respondia, né? Não foi você que fez essa imagem, né? Você viu a imagem e compartilhou, não foi isso? Aliás, saiu um monte de jornal que eu fiz e apaguei depois com medo. Não, eu não fiz e não apaguei. O que acontece? Quando comecei, no dia seguinte, quando começou a rolar todo aquele negócio, aliás, pelos meus comentários do Facebook, você vê como é orquestrada a ação de uma militância virtual, que na hora X, cada militante ali tinha 30 likes exatos, sabe? Você vê que eles saem em horda, faz o que tem que fazer e vai embora, porque todos os comentários, todo o barulho é feito com hora marcada para começar, para terminar, e todos têm o mesmo número de like ali, que você vê que saíram organizado mesmo. Mas então o que aconteceu é que quando começou todo o barulho lá, que eu postei no Facebook a entrevista e a piada, como eu sempre faço, né? Mais uma vez, não tratei candidato de forma respeitosa, tratei de uma forma normal. Então, qualquer convidado que vai no meu programa, eu pego do RT das pessoas comentando e pego o trecho alto da entrevista, o trecho onde mais teve risos, que no caso foi, se você assistir a entrevista, foi aquela piada final, que o pessoal aplaudiu e riu quando eu fiz. Eu sempre pego aquela parte com qualquer entrevistado, a parte que tem o pico de riso na entrevista, tiro um print e posto para divulgar o meu Facebook e o programa. Com ela não foi diferente. E os caras ficaram revoltados porque eu coloquei eu fazendo piada com ela. E aí começaram a fazer meme onde ela mandava eu estudar, né? Que parece que isso é um puta argumento, né, Bruno? Porra, vai estudar, isso aí encerra qualquer discussão, né? Aí eles ficaram revoltados, começaram a encher o saco e tal. E aí começou a aparecer meme do outro lado. Pessoas que pegavam declarações dela fazendo meme. Uma delas até eu me lembro que eu compartilhei. E detalhe, eu compartilho nos comentários da postagem mãe, vamos chamar assim. Então eu tinha feito a postagem, eu fazendo piada com ela. E nos comentários os caras começaram a postar meme. Eu comecei a pegar memes que me mandavam e postar lá também. Entre eles um que ela diz que eu não sou socialista porque eu tenho uma posição privilegiada. Aí um cara fez um meme falando assim: ela é filhinha de papai rico, tem imunidade parlamentar, e o Danilo que tem posição privilegiada, né? Eu comecei a compartilhar os memes, e entre eles estava esse aí do Hitler, que nada mais é um meme o meme não comparava ela com o Hitler, comparava argumentos do tipo, com esse argumento vai estudar, você pode justificar qualquer coisa, inclusive uma barbárie daquele tamanho, né? Que o meme era o seguinte, tem ela em cima comigo perguntando assim, a sua ideologia foi responsável por matar milhões de pessoas. Aí ela no segundo quadrinho fala, vai estudar. No terceiro quadrinho ela fala, sou muito bom em argumentos. Acabei com ele. Aí no quadrinho de baixo estava eu perguntando pro Hitler, a mesma coisa. Sua ideologia foi responsável por matar milhões de pessoas. Aí no segundo quadrinho ele tava, vai estudar. Aí no terceiro ele falando, sou muito bom em argumentos, acabei com ele. Era esse o quadrinho, onde nitidamente não fazia apologia ao nazismo como ela me acusou de fazer. Você vê que coisa fantástica, né? De que forma que a candidata e a sua militância conseguiu utilizar o programa para ganhar evidência. Nós jamais conversaríamos sobre essa candidata se não fosse por isso, né? Exatamente, cara, exatamente. Jamais. Aliás, nem o pessoal nos debates perguntava pra ela. Né? Você se lembra que ela ficava chorando lá que ninguém perguntava. Aí eu levo ela no programa, pergunto, e ainda sou um cuzão, cara. Os caras ainda pega blog estatal pra ficar metendo pau em mim e replicando o negócio. Eles tinham que fazer um jantar em sua homenagem. Com toda certeza. Aí depois o Rafinha lá quis pegar a onda também, quis pegar as migalhas que caiu lá e foi entrevistá-la de novo. Aí ele fez direitinho, né? E os militantes estão elogiando muito ele. A Carta Capital está elogiando a entrevista dele. Porque aí eu vejo que
O dia que eu for elogiado por militante político, fudeu, eu fiz alguma coisa. É porque eu fiz alguma coisa errada. O dia que a Carta Capital, que é um veículo pago pelo governo para demonizar inimigos do governo e exaltar o governo, falar bem de mim, cara, por favor, me ligue e fala, Danilo, o que você fez de errado? Ou mudar de profissão ou de país, né? Porque... Ou de profissão ou de país, cara. É sinal que eu tô caminho da canalice, né? Tem uma outra informação antes de encerrar. Você está escrevendo o Guia Politicamente Incorreto do Humor, não é isso? Perfeito. Tenho estudado muito para isso, cara. Aliás, estou olhando para ela agora. Tem uma pilha de livro aqui sobre humor e sobre toda a história do politicamente correto. Eu estou partindo do princípio de o que é o politicamente correto. Talvez você, Bruno, como seja mais esclarecido, como leia bastante, saiba esse assunto de trás para frente. Mas o meu público, a molecada que me segue, a molecada que só quer ouvir uma piada, não faz ideia como era quando eu tinha a idade deles. Quando eu tinha 12 anos, quando eu tinha 15 anos, onde piada era piada, sabe? Talvez não viveram num mundo... hoje eles vão para a escola, não podem nem comer coxinha, que é errado e tal. Então o livro vai falar sobre a origem do politicamente correto de uma forma que seja muito fácil para a molecada entender. Eu tento nesse livro também, através das minhas experiências pessoais, deixar claro como funciona essa máquina de moer reputação que a gente vive hoje, que qualquer voz distoante os caras pegam a força e jogam nela, né? E é da Editora Leia, daquela coleção lá onde o Narlock, o Pondé escreveu, do Guia Politicamente Incorreto, da história do Brasil, da filosofia. E tem previsão de lançamento? Acredito eu que no primeiro semestre do ano que vem. Perfeito. Olha, eu quero te perguntar uma coisa, cara. Você é ateu ou tem alguma religião? Não, eu sou cristão. Pois vai estudar. Pronto. Acabei com você, tá legal? Pô, Danilo. Se você falasse que é ateu, eu falaria, pois vai estudar. Daria na mesma. Eu não tenho resposta pra te dar. Falou então. Vou ter que fazer um meme agora. Ok. Danilo, muito obrigado pela entrevista, hein? Valeu, obrigado você, velho. Um abraço. Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.